Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar em movimento no ar para falar sobre sistema, uma arte marcial russa que tem muitas diferenças na comparação com outras modalidades de defesa pessoal. E quem vai nos ajudar a conhecer melhor essa prática são dois especialistas. O Carlos Pimenta, que é instrutor pleno de sistema. Tudo bem, Carlos? Tudo Como que bom, você Cássia? está? Tudo bem, graças a Deus. E quem está aqui com a gente também é a Tatiana Witcheklitsa. Ela que é fisioterapeuta, também é instrutora plena de sistema. Tudo bem, Tatiana? Tudo bem, muito obrigada pela recepção. Então, primeiro eu quero saber de vocês o seguinte, começando por você, Carlos, explica pra gente quais são os princípios fundamentais dessa arte marcial sistema. Tá. Basicamente, a gente tem o que a gente chama de uma a roda do sistema ou a cruz do sistema, né? Que tem respiração, relaxamento, postura ou estrutura e movimento. Essa é a camada mais externa, mas a gente tem camadas mais internas também, né? E a nossa arte marcial é baseada em princípios e não em golpes pré-formatados. É um pouquinho diferente do uma arte marcial que a gente podemos chamar de tradicional, né? Aham. Então, ela é diferente. Então, através desses princípios, a gente trabalha com os alunos e conduz as respostas à agressão, a resposta a qualquer problema da vida, através desses princípios. Interessante. E, Tatiana, tem uma coisa que Hum, já me chamou a atenção aqui, eu estava pesquisando e vi que não tem competição no sistema. Isso. O sistema, como ele é baseado muito mais num aspecto voltado para a defesa pessoal, a gente não tem a ideia de competição, porque o objetivo não é competir em si ou ver quem é melhor do que o outro, mas muito mais uma perspectiva interna de se trabalhar internamente, e com isso você vai se desenvolvendo e você vai conhecendo as suas potencialidades, os seus medos, a sua resposta com estresse. Então, a gente fala muitas vezes do Poznai CBA, que é o conhece-te a ti mesmo. Então, como que você responde nas diferentes situações do dia a dia? Carlos, fala um pouco mais pra gente da origem do sistema. Então, o sistema é uma arte marcial mais desenvolvida na medieval, lá pelo século X, né? A Rússia é um país setentrional, né? Ele é esticadinho, ele é largo. Então, você tem várias ambientes e formas de combater em ambientes diferentes, né? Então, o sistema é uma junção, vamos dizer assim, das melhores práticas do que funcionava, mas muito mais fluido, né? Porque se você está combatendo na montanha, é um tipo de coisa. Se você está num lugar mais pantanoso, é outro. Então, essa fluidez dele e essa multiplicidade de ambientes proporcionou ali uma fórmula que ele é assertivo e eficaz em qualquer ambiente, entendeu? Então, medieval, Aham. não ligada a golpes pré-formatados e habilitada a trabalhar em qualquer lugar. Então, Tatiana, seria mais correto a gente falar, em vez de falar em golpes, quando a gente fala Uhum. de sistema, falar em movimentos? Exato. Quando a gente pensa numa aula mesmo de sistema, a gente vai trabalhar, por exemplo, com a respiração. Que é um dos princípios. A gente trabalha muito essa ideia de você manter a respiração constante mesmo em uma situação de ataque. Uhum. Porque quando eu tenho momentos onde eu prendo a respiração, a gente fala que isso são pequenas mortes. Então, a ideia de você conseguir manter a sua respiração fluida até mantém o seu nível de estresse mais baixo e você consegue pensar. Todo mundo já teve aquela situação onde passou por uma situação de estresse, de medo e deu aquele branco, que você não consegue pensar, você não consegue agir. E muitas vezes isso está relacionado com o aumento dos níveis de estresse, dependendo da situação. E com isso, com o sistema trabalhando, por exemplo, com a respiração, a gente tenta manter esse estresse em um nível possível de ser administrado. Aí quando a gente fala de relaxamento, então se eu tenho muita tensão no ombro, por exemplo, eu não vou conseguir me mover bem. Então eu preciso relaxar, mas não um relaxamento onde eu tenho mole, passivo, mas um relaxamento onde eu não gere tensão. Postura ou estrutura, como que eu me mantenho, como me apresento na frente de situações. Eh, e movimento, como que eu movo quando a pessoa vem me agarrar, ou quando a pessoa vem na minha direção, ou quando a pessoa vem me dar um golpe. Então a gente fala muito mais de trabalhar com esses princípios nas diversas situações que a gente propõe em uma aula. Uhum. Você estava falando da estrutura da aula, que começa com essa parte de respiração. E aí, em Isso. seguida, o que acontece numa aula de sistema?
A gente vai para uma parte normalmente de mobilidade articular, porque a gente fala que no sistema ele tem que uma dos princípios também é promover a cura. Então a gente precisa, se eu tenho uma lesão, se eu tenho uma dor, eu preciso recuperar minha saúde também. Então a gente trabalha com mobilidade articular, tem vários exercícios diferentes que a gente pode utilizar. Vai para um exercício de força, porque eu tenho que ter força no mínimo para suportar o meu próprio peso. Então a gente fala muito de um treino de calistenia, onde eu uso o próprio peso do corpo para poder Uhum. treinar. E depois a gente vai para uma parte de treinar os princípios dentro das situações. Então, uma situação de agarramento, uma situação de um ataque por faca, uma situação de ataque onde a pessoa vem te dar um soco e como que você vai usando os princípios para conseguir lidar com as diferentes situações que se apresentam. Ô Carlos, como que o sistema entrou na sua vida? Rapaz, quando eu abri a academia, ah, a gente queria colocar uma arte marcial, porque eu treinei minha vida inteira arte marcial, sou faixa preta em judô, hoje não mais, não dou mais aula de judô, mas treinei karatê a vida inteira, treinei aikido a vida inteira. E quando a gente abriu lá o espaço funcional, o que aconteceu? A minha esposa conhece o Nelson, de curso, enfim. E aí a gente trouxe ele para fazer uma apresentação lá na academia, para a gente inaugurar, tal, não sei o quê. E aí eu via que nada do que eu aprendi funcionava. Não que as outras coisas sejam ruins, mas Uhum. no contexto que a gente estava treinando, nada funcionava. Aí eu falei assim, opa, esse negócio é bom, deixa eu conhecer mais um pouquinho. E aí, como na minha personalidade, ela é mais criativa, e o sistema é uma arte marcial criativa, que não Sim. fica pensando, o nome do golpe. Eu nunca consegui, tenho uma dificuldade para nome de golpe, e como é uma coisa mais racional, mais intelectualizada, que faz mais a ver com o meu perfil, talvez para outras pessoas não, mas para mim, no meu perfil, eu falei, eu quero isso aqui na, na academia, né? E aí a gente começou a desenvolver, com a ajuda do Nelson, um trabalho mais, Conta uma pra gente quem que é o divulgação. Nelson. O Nelson é o, o marido da Tatiana, Aham. que foi o meu professor, Uhum. e aí a gente estruturou, né, ali uma divulgação mais direcionada para ampliar o trabalho, que o trabalho já existia, né, em Santos. E aí ele vinha para São Paulo e a gente divulgava mais o trabalho, enfim. Aí a gente começou a fazer um trabalho mais certinho, né, mais para Uhum. e passo, com estratégia, e foi bem legal, foi bem legal. Olha que interessante. Quanto tempo mais ou menos dura uma aula de sistema? Então, aí depende de cada professor. Pode durar de 1 hora ou 1 hora e meia, 2 horas. Basicamente é isso. O que que você recomenda em termos de periodicidade, de prática? Tem que praticar. Sistema não dá para enganar, entendeu? Não fala assim, eu sei ou eu não sei. Então a gente tem que. A constância, como tudo na vida, a constância e a determinação em aprender, ou a vontade de aprender, é o que faz a diferença, né? Mas eu acredito assim, como a gente estrutura a aula, né, em pequenos bloquinhos, e é mais fácil você aprender pequenas coisas do que você chegar lá no final do resultado. É um processo. Para nós o que Aham. interessa mais é o processo. O fator humano, ele é o mesmo, mas o processo, se ele é bom, ele dá um resultado melhor lá no final, tá? Então, o processo, a gente quebra em pequenas coisas palatáveis e você vai fazendo, e aí quando você chega no final, você consegue fazer, você não tem a frustração por não fazer. Na realidade, eu não quero que você faça, se você vai lá experimentar, eu não quero que você faça igual a mim, eu quero, você tem a sua personalidade, você tem o seu corpo, você é alto, baixo, gordo, magro, não importa, você tem que fazer do seu jeito. Pegar aquilo que a gente está ensinando, os princípios, construir conhecimento e chegar no final fazendo. Isso é o que importa, porque talvez você queira fazer uma coisa que o seu corpo não está apto para fazer, entendeu? Então isso frustra. Não, a gente tem uma metodologia antifrustrante. Uhum. É isso que é o interessante da nossa metodologia. Todo mundo consegue, já na primeira aula, fazer alguma coisa e sair com aquela sensação, puxa, eu consigo, eu sou apto para fazer. Essa é a ideia. Interessante. E Tatiana, normalmente são quantas pessoas numa turma? O que que é o ideal para ter um aproveitamento, todo mundo Uhum. conseguir ali extrair as boas coisas da prática? A gente tem mais ou menos uns 10 alunos por horário, por turma. Uhum. E uma coisa que eu acho legal é que, como a gente não tem essa divisão por faixas, alunos mais avançados e alunos menos avançados podem treinar juntos. Ai, que legal. Normalmente a gente vai trocando numa aula, né, de parceiros, ou fica até com o mesmo parceiro durante o período ali de 1 hora, mais ou menos. Mas isso é muito interessante porque
muitas vezes a gente revisita. Então, por mais que eu seja talvez um pouco mais avançada do que outro, eu revisito aquele lugar, falo assim: "Ah, eu já tive essa dúvida", e eu sei explicar, ou eu sei ajudar a pessoa com quem eu tô treinando a passar por aquele caminho, ou por aquela dificuldade. "Ah, eu não tô conseguindo mexer meu ombro". "Ah, tenta mexer desse jeito, ou tenta fazer esse movimento", para ver se isso te ajuda de alguma maneira. Então, como a gente vai fazendo essas trocas, acaba facilitando um pouco a dinâmica da aula em si, né, até para todo mundo poder ir crescendo e treinando junto. E acho que isso é uma das coisas que também é um diferencial, como não tem esse sistema de faixas e hierarquias, mas você consegue ver quem é um aluno mais avançado, Uhum. porque ele se move de uma maneira mais fluida, ele tem de fato um relaxamento, uma postura mais tranquila, então é importante da gente poder tentar almejar isso, buscar o mais natural possível. E Carlos, como que vocês vão avaliando a evolução, a progressão do aluno? Uma vez que não tem faixas, não tem essas hierarquias, não tem competição, que pessoalmente eu acho muito interessante também, mas aí essa coisa da evolução do aluno com ele mesmo, dele estar progredindo dentro do próprio processo. Como que vocês percebem e avaliam isso? Eu acho que mostrando, né, fazendo, né. Uhum, Eu acho assim, como eu não tenho um instrumento de medição, a medição é muito individual, né. Você percebe que, eh, eles vão evoluindo e de repente é como se desse uma luz e bum, já sobe de conhecimento, sobe de nível, né. Não é igual uma arte marcial tradicional que você aprende golpe, 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 vai numa linha reta e depois você fica muito estagnado, né. A gente sobe, a nossa subida ela é mais inclinada, vamos chamar assim, mas de repente, bum, dá um clique, a pessoa entendeu? E esse conhecimento você aplica em outras coisas, porque ele não é estanque àquilo que a gente está fazendo, uhum. entendeu? Então a gente percebe no resultado do aluno, no dia a dia, quais são as dificuldades e aí a gente trabalha, mas também o que já está resolvido e a gente pode potencializar. Então, é uma outra maneira de ver, e de medir, né. E a gente trabalha também com uma outra coisa, que é a frustração do aluno, porque ele também não tem esse instrumento de medição para ele, né. Então isso pode gerar uma pequena tensão. Mas aí a gente vai trabalhando e aí a gente vai dissipando essa tensão e o crescimento é natural, entendeu? Ele não precisa ser você não precisa me mostrar nada. Eu quero o seu interesse e a sua participação faz com que o seu conhecimento, e a sua performance, ela melhore de forma natural, gradual e natural. Uma coisa interessante que a gente estava Uhum. conversando antes da gravação de fato começar aqui do programa, e eu estava pensando o seguinte, eu falo, se alguém pega essa conversa aqui e não sabe qual é a modalidade que a gente está falando, alguém poderia pensar, será que eles estão falando de yoga? E por que que eu estou falando isso? Porque surgiram várias expressões que não são muito comuns quando a gente pensa em artes marciais. Por Uhum. exemplo, autoconhecimento, como lidar com situações de estresse, e aí a gente não está nem falando exatamente de uma situação, literal de ataque na rua. A gente está falando de lidar com as próprias frustrações e de inclusive conseguir levar o que você aprende numa aula de sistema, por exemplo, para o mundo corporativo. Como que isso acontece, Tatiana? Eu acho que a gente consegue ir explorando o que traz, por exemplo, medo, ansiedade, e aí como que eu consigo manter a calma em uma situação de estresse. Por exemplo, eu odeio câmera, então até estar aqui é um pouquinho desafiante. Mas vamos lá, vamos respirar, vamos manter a postura, vamos conversando e falando. Então acho que conforme a gente vai treinando, a gente consegue fazer essa transmissão de conhecimentos e aprendizagens no sentido de o que que me deixa estressado, como que eu reajo numa situação quando eu estou estressada, o que que me deixa ansiosa, e o que que eu consigo fazer para diminuir essa ansiedade. E isso a gente consegue transferir muito bem para o mundo corporativo, ou até mesmo numa situação de trânsito, Uhum. onde eu vou ter ou uma briga ou uma discussão, você fala assim: "Não, espera aí, eu quero engajar nessa discussão ou não? Eu quero aumentar o estresse disso ou eu consigo tentar diminuir o estresse dessa situação?". Então, que eu acho a maioria das pessoas não vai entrar numa situação de defesa pessoal, de fato. Uhum. Mas a gente treina, porque a gente passa estresse no dia a dia, a gente tem problemas para lidar, a gente tem boletos para pagar, e tudo isso vai gerando reações físicas que às vezes a gente não está consciente.
Mas só o fato de você conseguir relaxar, só o fato de você conseguir se perceber e se sentir, até hoje, no mundo como a gente está, acho que é muito importante, porque cada vez mais a gente vive no virtual e não de fato no mundo real. Então, ter lugares onde você pode de fato sentir o seu corpo e os seus pensamentos e emoções é muito importante. Carlos, quem te procura para começar a fazer sistema tem essa dimensão que, além do componente físico, de te ajudar com a respiração, com a mobilidade, com a força, tem esse componente de autoconhecimento também? A maioria das pessoas, não, ela vem procurar porque para ou desestressar ou para embora eu já tenha atendido, muitas pessoas que foram para fora do país, para situações muito específicas, sei lá, África, fazer trabalho tipo Acnur, Médicos Sem Fronteiras, que precisa aprender a se defender rápido. Então a gente ensina a criar soluções, respostas ali para coisa, mas a maioria das pessoas não, elas vêm, elas se surpreendem porque tem todo um aspecto psicoemocional que a gente trabalha e que vamos dizer assim, um brinde é um plus ali para a pessoa, entendeu? Ela se surpreende por causa disso, porque a gente não está falando só de arte marcial, de soco e pontapé, nós estamos falando de uma infinidade de outras coisas, nós estamos falando de estratégia, nós estamos falando de comportamento, a gente está falando de autocontrole, a gente está falando de como se posicionar em situações diferentes, e o que eu sempre digo, e a Tatiana já mencionou, se a arte marcial, na nossa visão, não servir para o dia a dia da pessoa, para uma situação de vendas, um conflito familiar, e coisas que a pessoa passa 99,9% das vezes a pessoa está inserida em outras coisas e não no contexto da aula. Então, se o que a gente ensina não servir para usar nessas horas, que são as horas que são importantes, então, opa, tem alguma coisa errada no que a gente está fazendo, na nossa visão, né? Nossa Uhum. visão da nossa arte. Então, nossa arte é pragmática porque ela não só entrega soco e pontapé, vamos chamar assim. Ela entrega todo um arcabouço de conhecimentos para a vida real, entendeu? Porque na vida real que a gente não vive no tatame. Inclusive, nós nem treinamos em tatame, treinamos no chão mesmo, Aham. entendeu? Então, esse outro contexto, para mim, pelo menos na minha visão e na visão da nossa arte, é o que é importante de verdade. É como você vive a vida sendo o melhor, entendeu? Nós não estamos querendo. A gente está querendo criar melhores pessoas, melhores cidadãos, pessoas mais equilibradas, mais racionais. Não que você consiga lidar com o seu comportamento emocional de uma maneira muito mais objetiva e controlada, gerenciada. Essa Uhum. a ideia geral. Quem que te procura para praticar sistema? Quais são os perfis dos alunos? Então, aquele perfil, vamos chamar, eu não gosto de trabalhar com estereótipo, mas aquele estereótipo mais agressivo, brutamontes, e eu quero matar, roubar, destruir, não vem lá. Não vem lá. Vamos dizer assim, são pessoas que têm um perfil ah, mais diferenciado. A pessoa que entende que aquilo é importante, mas quer um algo a mais, entendeu? Então esse é o perfil de pessoas que vêm procurar a gente. E em termos de idade, de gênero, como que é? Não, pode vir todo mundo. A Mas gente quem procura mais? não, são Os pessoas alunos mais, são típicos ou pessoas, alunas? são homens e mulheres de meia idade para frente. Já Aham. É. tivemos muito aula para criança e coisa mais. O maior perfil é de meia idade para até terceira idade. Ô, Tatiana, como que você teve contato com essa arte marcial e como que era a sua rotina de atividade física antes? Porque o Uhum, Carlos já contou aqui pra gente que ele tem toda uma trajetória, né, nas artes uhum. marciais, de judô, de karatê, antes de ter começado a praticar o sistema. E você, como que é a sua história? Eu estava buscando alguma arte marcial que eu queria treinar por questões de defesa pessoal. Uhum. E aí eu comecei a procurar e eu morava em Santos na época. E aí eu conheci o Nelson e falei, vou fazer uma aula para experimentar. E gostei da aula e fiquei, desde então tenho treinado. Então, desde 2010, que já faz um tempinho isso. Uhum. E o meu objetivo era aprender a me defender por situações, ou buscar uma defesa para evitar situações de abuso. Uhum. E isso a gente recebe, você falou um pouco de pessoas que vêm procurar, né? A maioria das pessoas que vêm procurar na nossa escola, às vezes já sofreu algum tipo de violência. Não necessariamente uma violência sexual, mas já sofreu algum tipo de violência e ela quer achar caminhos para tentar lidar com isso de uma maneira um pouco melhor. E era um pouco isso que eu estava buscando.
Nunca tinha praticado nenhuma outra arte marcial, então comecei no sistema e nunca pratiquei nenhuma outra arte marcial depois. O sistema, para mim, acho que quanto mais eu estudo, mais eu pratico, mais eu descubro que eu posso relaxar ou trabalhar com força, ou mais eu consigo desvendar camadas sobre mim mesma. Então, o sistema é mais do que suficiente como treino para mim. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, quando a gente fala de defesa pessoal e fala de mulheres, eu tenho uma preocupação, porque às vezes a gente encontra alguns conteúdos na internet Uhum, que, entre aspas, ensinam mulheres a se defender numa situação de iminente agressão. uhum, Né? E são uns vídeos muito falsos, assim, de como seria uma é, situação de uma mulher prestes a ser agredida, prestes a ser abordada. E é perigoso porque são soluções simplistas de reagir com isso. sim. E, obviamente, a gente não está aqui para dizer para ninguém ir brigar na rua ou ir se defender de agressões potencialmente perigosas de um jeito que vai colocar a sua vida em risco. E você fez um vídeo, Tatiana, que eu achei muito Uhum, bacana, falando de como tudo isso é irreal uhum. e de como, assim, as pessoas têm de ter noção, antes de pensar em aplicar alguma coisa que ela não tem nem noção do que é de defesa pessoal, numa situação real de abordagem, né? Isso. Porque muitas vezes eu acho que tem um pensamento bem diferente do masculino e feminino nesses Uhum. casos, né? E os masculino ensina, enfia o dedo no olho, dá uma coisa na garganta, chuta em algum lugar e tal. Só que isso não funciona. E não funciona principalmente pelo tipo das agressões que as mulheres sofrem. Porque a maioria das agressões para o público feminino vem de familiares, vem de pessoas próximas. Então você nunca vai conseguir convencer uma mãe a atacar um filho, por exemplo, ou atacar o marido, porque ela já passou por outras violências antes. Então, a agressão física, normalmente, ela é resultado de outras agressões psicológicas que aconteceram antes. Você querer que a pessoa responda de maneira física, não vai acontecer. Então, quando a gente fala até no aspecto de defesa pessoal, uma coisa principalmente para mulheres que eu gosto mais de ensinar e de dar um enfoque maior nisso, é a prevenção. É Uhum. como você perceber que alguém te marcou. Então, e o metrô, nesse aspecto, é um lugar ótimo para treinar. Porque você percebe que alguém está olhando. Então, você consegue, opa, peraí, tá me olhando com uma intenção ruim ou tá me olhando com uma intenção positiva? Qual é o sentimento que aquela pessoa está transmitindo? E com isso, a gente consegue tentar prevenir que uma situação possa piorar. Claro que a gente chega a treinar momentos específicos, mas se a pessoa não entender, por exemplo, a gente fala de reações de estresse, de congelamento ou de luta ou Uhum. fuga. Se a pessoa não se acalmar, ou se a pessoa não sabe que ela congela numa situação de estresse, ela não vai conseguir reagir. Então, primeiro ela tem que se fortalecer psicologicamente, se ela está passando por uma situação de abuso, entender o que ela é capaz ou não de fazer e quais são as reações que o corpo dela tem, para aí sim começar a buscar uma resposta física. E normalmente o que as pessoas ensinam é já ir para a resposta física direto, que não vai funcionar. Sim, super perigoso. Bom, eu quero agradecer demais a participação de vocês aqui, nos ajudando a entender um pouco mais sobre essa arte marcial sistema. Agradecer a Tatiana Witcheklitsa, que é instrutora plena e também fisioterapeuta. Tatiana, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. E agradecer demais também o Carlos Pimenta, que é instrutor pleno de sistema, nos contando aqui alguns dos princípios dessa arte marcial russa. Muito obrigada, Eu que Carlos. agradeço, obrigado, estamos sempre aí à disposição. Bem-Estar em Movimento tem a produção da Yasmin Caetano, também da Letícia Valente, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Guilherme Marconi e do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Cássia Godoy.